Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje vamos continuar falando sobre funções. Bem, hoje vamos falar sobre definir valores padrões para os parâmetros de uma função. Não entendi, Jéssica, o que isso significa? Significa que se um valor não for fornecido para um parâmetro, ao chamar a função, o valor padrão será usado. Tá, mas isso é útil para quê? Isso é útil, gente, quando você quer oferecer flexibilidade ao definir funções, né? Permitindo o quê? Permitindo que ela seja chamada com menos argumentos em certas situações. Tá, não entendi ainda, Jéssica. Tá bom. Vamos para a prática, que eu acho que vendo fica muito mais claro o que está sendo dito, ok? Vamos lá. Eu vou definir aqui uma função. A gente aprendeu que o def define uma função. E ele espera o que? Que nós dê nome para essa função. Vamos dar um nome aqui, bem simples. Vamos fazer uma função bem simples, depois eu vou fazer algo mais complicado um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Def saudação. Então, pronto. A gente já sabe o quê? Que essa função minha, ela vai servir para realizar uma saudação, ok? Então, eu quero receber dois parâmetros. Vamos fazer do jeito que a gente fez e depois eu modifico para definir valores padrões como parâmetro na função, ok? Então, vamos lá. Eu vou querer receber o nome e a mensagem. E aí, eu vou retornar, ok? Então, nós já aprendemos que uma função, ela pode ter parâmetros, como não pode ter parâmetro. É opcional, vai depender do que você precisa. Nesse caso, nós precisamos dos parâmetros. E eu também já expliquei que funções, ele pode retornar algo ou não retornar. Nesse caso, nós vamos retornar. Nós vamos retornar aqui uma mensagem, ok? Olá, o nome e a mensagem. Ok? E aí, eu vou dar um print aqui. Vou chamar a função, que é a saudação. E ele espera receber o quê? Vamos ver aqui a assinatura da função. O nome. Vamos passar o nome, Jéssica. E espera receber quem? Uma mensagem. São 14 horas agora, então vamos colocar aqui boa tarde. Ok? Então, vamos dar um print. Eu vou imprimir no console o resultado que vai vir da minha função saudação, ok? Então, ele vai imprimir: olá, Jéssica, boa tarde. Vamos lá ver? Olá, Jéssica, boa tarde. Eu falei que nós vamos aprender hoje sobre definir valores padrões para os parâmetros de uma função, ok? Então, eu poderia chegar aqui e definir que mensagem vai ser igual boa tarde, caso o usuário ele não informe a mensagem. Então, suponhamos que eu vou lá e não informe a mensagem, ok? Então, eu estou só formando o meu nome, tá bom? Então, o nome ele é obrigatório, eu preciso informar, mas a mensagem é opcional. Caso eu não passe, ele já vai usar aqui o boa tarde, ok? Então, olá, Jéssica, boa tarde, ok? Vamos lá, vamos melhorar isso. Vamos criar aqui uma função que ele vai calcular a área do retângulo. Eu espero receber a largura e a altura. Só que eu vou deixar isso aqui como opcional. Caso o usuário não informe a altura, o que vai acontecer? Primeiro eu tenho que verificar, né? Olha, se a altura for vazia, for none, não tiver nada dentro da altura, não foi informada a altura, pegue a altura e atribui para dentro da variável altura o valor que veio da largura. Largura. Então, se a altura não foi especificada, assume-se que é igual à largura. É isso que eu estou dizendo para ele. E aí, eu vou agora colocar dentro da minha variável área
largura vezes altura. E aí eu vou retornar o valor, o resultado, ok? E eu vou vir aqui e vou passar aqui. Posso passar lá dentro mesmo, então eu vou colocar aqui só um print. A área do retângulo com largura vou colocar a largura aqui para ficar bonitinho na escrita, né? Largura igual a 5. Calcula a área do retângulo. E aí eu vou passar para ele o que? A largura. Vamos lá, vou explicar o que eu fiz, ok? Tá meio grandinho aqui. Deixa eu tentar fazer aqui um negócio. Prontinho. Gente, quando eu coloco essa barra aqui, eu consigo quebrar a linha, tá? E ir para outra linha. Só que ele sempre dá um espaçamento. Se você deixar aquele espaçamento, ele imprime o espaço, tá? Por isso que eu coloco aqui no canto, para ele não imprimir o espaço. Então, bora lá. Vou deixar só um espacinho aqui. Vamos lá. Eu defini uma função chamada calcular área retângulo e eu espero receber 2 parâmetros. Obrigatória é a largura. A altura, caso não seja informado, ok? Ele vai ficar como vazio. Se a largura não for informada, vou subentender que a altura é igual à largura, ok? E aí eu vou fazer a área vezes o resultado da área vai ser a largura vezes a altura e eu vou retornar o resultado da área. Então eu vou imprimir aqui, ó, a área do retângulo com a largura 5 aí eu vou calcular a área do retângulo, chamando aqui a função e passando a largura. Nesse caso ele vai vir aqui, ele vai pegar 5. Eu não estou informando a altura, então ele vai verificar aqui que a altura eu não informei, então ele vai atribuir o valor 5 para a altura e vai fazer aqui a multiplicação, 5 vezes 5, que é igual a 25, então 25 vai para dentro da área e vai retornar 25. Então, a área do retângulo com largura 5 é 25. Vamos ver se é isso mesmo? A área do retângulo com largura 5 é 25. Tá bom? Mas aí eu poderia também, gente, passar aqui, tá? Caso o usuário não informe, ele subentende que a altura é igual à largura, tá? Mas aí eu poderia informar que a altura é, sei lá, 10. Pronto, a área do retângulo com largura 5 é de 50. Ok? Então, o que na verdade eu estou querendo... Opa, fechei tudo aqui. Abriu de volta. O que na verdade eu estou querendo explicar para vocês é como definir valores nos parâmetros das funções, ok? Então, caso não seja informado o valor daquele parâmetro, ok? Vai ser utilizado o valor padrão que você definir, tá bom? Então, é isso aqui que eu queria ensinar e isso aqui, ok? Lembre, gente, o none é quando você não atribui nada, vazio, ok? Você pode ter uma função que não retorne nada e aí ele vai aparecer lá none, ok? Então, a mesma coisa aqui, ok? Se você não quer passar nada naquele momento para dentro de uma variável, eu já expliquei isso, mas vou retornar a explicar. Você coloca none porque você está dizendo que ela está o quê? Vazia, não foi passado nada para ela, ok? E aí depois você pode trabalhar com essa variável, tá bom? Então, muito obrigada e até mais!